Olá, boa noite. As perguntas que mais inquietam o ser humano é: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? E qual é o meu destino? Para onde eu vou? A primeira pergunta, quem sou eu, tem a ver com identidade. A segunda pergunta, o que estou fazendo aqui, tem a ver com propósito. E a terceira tem a ver com destino. Mas hoje eu quero conversar um pouco sobre a segunda, propósito. As três fases do propósito. Recentemente eu tenho me despertado para ler o livro de sabedoria milenar chamado Provérbios de Salomão. Neste livro, o escritor, ele fala muita coisa sobre propósito. Aliás, a vida de Salomão, de alguma forma, iniciou com um grande propósito aos 12 anos de idade. Olha só, Salomão, quando ele tinha 12 anos de idade, ele foi ungido como rei de Israel. E ao ser ungido como rei de Israel, todos sabem que Salomão tinha apenas 12 anos de idade. E certa vez ele teve um sonho onde o próprio Deus apareceu para ele e disse para ele pedir o que ele quisesse. Quando ele teve esse sonho, ele mesmo pediu: eu preciso de sabedoria. Quando Salomão ele pede a sabedoria, isso agrada o coração de Deus. E Deus disse para ele: viste que você não pediu riqueza, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu coisas desta natureza, além de sabedoria, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar honra, como nenhum outro rei teve antes de você. Assim Salomão recebeu uma sabedoria sem igual. Salomão também foi um dos homens mais ricos de toda a história. Recentemente eu tenho me despertado para ler diariamente o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele contém 31 capítulos. É interessante que você pode adquirir sabedoria lendo Provérbios e lendo um capítulo por dia. E hoje, por incrível que pareça, no dia 16, eu estava lendo esse capítulo e me saltou aos olhos esta frase que fala sobre propósito. Capítulo 16, versículo 4, que diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. E me saltou este versículo 4 à mente, porque eu entendi que o próprio Deus, ele faz todas as coisas com um propósito. E ele não faria nenhum de nós, nem você, sem um propósito. Eu tenho certeza que você, de alguma forma, também vive muitas vezes com essa crise para encontrar o seu propósito de vida. Para se perguntar o porquê você está aqui, se perguntando qual que é o caminho que você vai seguir, porque você sabe que o cumprimento do seu propósito, ele vai te dar energia. Quando nós descobrimos realmente aquilo que faz o nosso coração cantar, de fato, nós começamos a ganhar muita energia. Em toda a minha história de vida, eu sempre procurei encontrar o caminho que me levava ao meu propósito. E eu vivi muitos momentos da minha vida e eu queria compartilhar inclusive com você alguns momentos que eu vivi. Mas é interessante que o sábio Salomão, quando ele escreve aqui no capítulo 16, ele nos dá uma dica, que o próprio Deus não cria nada sem ter um propósito. Eu vou usar um exemplo. Imagine que alguém que tem uma indústria e de alguma forma cria produtos, ele decida fazer um objeto e ele diz assim: eu vou criar um produto. E alguém diz para ele: mas qual o objetivo desse produto? E ele diz: não,
nós vamos criar e depois a gente vê para qual objetivo, para qual propósito vai servir. Certamente que nenhum empresário seria louco o suficiente para fazer isso, mas, logicamente, ele, antes de criar o produto, ele estabeleceria qual seria o propósito daquele produto. Da mesma forma, Deus, o seu Criador, jamais ele criaria você sem um propósito. Ele criou cada um de nós para cumprir um propósito na Terra. E hoje eu quero falar com você sobre essas 3 fases do nosso propósito que são muito distintas. Eu demorei um pouquinho para aprender isso na minha vida. E como eu já falei, eu passei por muitas situações. Algumas boas, outras não tão boas assim. Aliás, situações muito ruins, até que eu encontrasse a direção para o meu propósito de vida. Eu, inclusive, coloquei essas 3 fases do propósito em um livro, porque eu estava lendo e estudando um pouco sobre a vida de um homem chamado Moisés. Quando eu percebi que na vida de Moisés existia 3 fases muito distintas do nosso propósito. Aliás, eu quero dizer para você também que essas 3 fases estão na vida de todas as pessoas. Olha só, a primeira fase na vida de Moisés eu chamei da fase da descoberta. Por que a fase da descoberta? Moisés, como todos sabem, foi criado como neto de Faraó. Moisés foi um homem que era um homem hebreu, que havia nascido de uma hebreia, mas foi criado pela filha de Faraó. E sendo criado pela filha de Faraó, Moisés, ele tinha todas as regalias de um bom egípcio. Porém, Moisés, ele vivia perdido, tanto na sua identidade como no seu propósito. Imagine o conflito no coração de Moisés, porque em algum momento ele sabia que ele era um hebreu. E a nação de Israel vivia nessa época escrava, já estava há 400 anos escrava ali servindo os egípcios. E Moisés, ele havia sido criado como um bom egípcio e ele via os seus próprios irmãos agora sendo maltratados como escravos. Então a crise de identidade na vida de Moisés era tão grande que ele em dado momento pensava ser um egípcio, mas em dado momento ele pensava ser um hebreu. Então, nesse momento de crise de identidade, Moisés ele estava prestes a vencer a primeira fase do seu propósito, que é a fase da descoberta. Quando Moisés realmente toma a decisão e ele diz assim: não, definitivamente eu não sou um egípcio, mas sim eu sou um hebreu, ele resolve a sua identidade. Olha só, nesse momento da descoberta, para você caminhar em direção ao seu propósito, a primeira coisa que acontece é a descoberta da sua identidade. E foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés definiu quem ele era. Ele disse: a partir de agora eu sei quem eu sou. Eu não sou um egípcio, eu fui criado para ser um hebreu. E Moisés tomou a decisão de defender ali aquele seu irmão que era também um hebreu. Quando Moisés ele faz essa defesa, então agora ele entra na segunda fase do seu propósito. O que eu quero dizer para você com isso? A fase da descoberta do seu propósito é uma fase de muito conflito. É uma fase onde você vai estar em crise pessoal. É uma fase onde as coisas não vão dar muito certo. É comum as pessoas que estão se desenvolvendo, o jovem, quando atinge ali a sua idade de 12, 13, 15 anos, começar essa fase do conflito. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando descobrir o seu propósito, porque não vence essa fase da descoberta. Então, eu quero tranquilizar você. Se você ainda está vivendo nessa fase da descoberta, você precisa ficar tranquilo. Por quê? Porque é uma fase onde muitas coisas vão acontecer. Mas quando Moisés define a sua identidade, ele entra na segunda fase do seu propósito, que eu chamei a fase do treinamento.
E aí, você está em qual fase? Você está na fase da descoberta, ainda está meio perdido, ou você está na fase do treinamento? Foi quando Moisés ele vai para Midian, e ali em Midian, Moisés ele começa a apacentar as ovelhas de Jetro. Quando Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro, automaticamente ele já encontra também uma esposa, ele se casa com uma das filhas de Jetro, e ali começa um processo de treinamento na vida de Moisés. Então, todos vocês, cada um de nós temos um grande propósito para cumprir na terra. Porém, sem passar por essa fase, que é a fase da descoberta, você não consegue entrar na segunda fase, que é a fase do treinamento. Quando Moisés ele entra na fase do treinamento, é interessante que ele começa a pastorear as ovelhas de Jetro, o seu sogro. Olha só, se eu fosse fazer uma pergunta para você, você saberia muito bem dizer qual era o propósito de vida de Moisés. Por quê? Porque você já tem o quadro completo. O problema nosso, que nós não conseguimos entender o nosso propósito, é que nós ainda não temos o quadro da nossa vida completo. Você não sabe ainda o quadro completo da sua vida. E nem Moisés, no momento que ele estava vivendo ali, pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, ele não tinha o quadro completo da sua vida ainda. Depois, quando nós olhamos o quadro da vida de Moisés completo, nós dizemos claramente: o propósito na vida de Moisés era tirar a nação de Israel da escravidão do Egito. Mas, da mesma forma, o autor da sua vida, o autor da sua história, ele tem nas suas mãos o quadro completo. E ele sabe qual que é o seu propósito de vida. Ele sabe o motivo pelo qual ele criou você, ele me criou, e ele tem o quadro completo da sua vida. Então você não precisa se preocupar. Você precisa sim estar com o seu coração afinado para que você possa ir em direção ao seu propósito de vida. Infelizmente, muitas pessoas vão passar por essa vida sem jamais descobrir o seu propósito de vida. Muitas pessoas vão transitar pela vida e jamais vão tocar em nada do seu propósito. Mas eu quero perguntar para você, e você já sabe qual é o seu propósito? Você conhece realmente o seu propósito de vida? Então, recapitulando aqui, a fase da descoberta é uma fase onde as pessoas vão ficar perdidas. Mas a fase que Moisés entrou, que era a fase de treinamento, é uma fase muito poderosa, porque é uma fase de maturidade. É uma fase onde a pessoa está adquirindo maturidade. Eu me lembro do momento que eu comecei nessa crise existencial. Eu tinha 17 anos e eu me perguntava qual era o propósito da minha vida. Eu perguntei muitas vezes. E aí eu fazia uma coisa, eu fazia outra, eu trabalhava com vendas, eu trabalhava assalariado e eu estava meio que perdido. Mas então, em algum momento eu comecei a empreender. Nessa fase que eu comecei a empreender, algumas coisas deram muito errado na minha vida. Porque, afinal de contas, eu não tinha tanta experiência assim. E eu, de alguma forma, quebrei o meu primeiro empreendimento. Depois de quebrar o meu primeiro empreendimento, eu passei por essas dificuldades financeiras, que eu tive que vender uma casa que eu tinha para honrar compromissos de dívidas. Mas nem por isso eu estava desanimado, porque eu sabia que eu estava entrando nessa fase de treinamento. Enquanto Moisés estava ali no Egito, ele estava sendo treinado como um pastor de ovelhas, porque ele pastorearia um grande rebanho, tirando a nação de Israel da terra do Egito. Olha só, quando eu estava quebrando algumas empresas, passando por algumas experiências, era muito doloroso. Eu me lembro de um momento que nós estávamos já com a segunda empresa. E a empresa tinha faturado, inclusive feito bons contratos, era uma empresa de construção civil. E a gente não estava agora num momento muito bom, estava acontecendo uma crise imobiliária no país. E eu cheguei para os sócios, que no caso eram meus irmãos, e eu sentei com eles e disse: olha, nós vamos ter que parar essa empresa, senão nós vamos ter um prejuízo maior, porque os números estão mostrando que nós estamos numa rota de colisão.
E a verdade é que naquele momento eu estava preocupado porque eu pensava comigo, se eu parar com isso, o que eu vou fazer agora? Então, tudo que nós passamos tem um propósito. E muitas vezes o propósito dessa segunda fase é realmente nós sermos treinados, é realmente nós mudarmos a mentalidade, é nós pensarmos em algumas coisas. E teve um fato assim muito curioso que aconteceu comigo, que me fez desanimar ainda mais da empresa. A empresa, nós trabalhávamos com a construção civil e a gente tinha alguns funcionários que trabalhavam em obras, em prédios. E alguns daqueles funcionários, não era como na época de hoje, que é muito fácil ter uma conta corrente, eles não possuíam conta corrente em banco. Então nós tínhamos dificuldades de pagar os funcionários. Então teve um dia que eu fui até o banco e saquei o salário de alguns daqueles funcionários, que não eram poucos, nós tínhamos em média 20 funcionários e quase metade deles não tinha conta bancária para que nós pudéssemos fazer os pagamentos. E aí eu fui até o banco, saquei aquele dinheiro e estou voltando para uma obra. Quando eu estacionei o carro naquela obra, eu percebi ao longe que duas pessoas se levantaram debaixo de uma árvore e eles vieram em minha direção. E naquele momento eu tentei entrar na obra e a obra estava toda fechada, e nesse momento eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr, aqueles dois ladrões que estavam armados vieram atrás de mim. E naquele momento eu comecei a entrar em desespero, porque a obra estava toda fechada e não existia um acesso para que eu pudesse entrar. Então eu consegui acessar a obra ali naquele lugar e pulei dentro da obra e os ladrões entraram atrás. E eu fui soltando algumas coisas pelo caminho, e quando eu estava lá no poço do elevador, eu soltei a mochila que estava com o valor maior em dinheiro. Foi nesse momento que os ladrões me abordaram, meu irmão também estava por ali, eles apontaram a arma para nós. Foi um momento muito ruim e que eu não desejo para ninguém. E naquele momento de dificuldade, por algum motivo apareceu, acredito que foi um livramento realmente de Deus, apareceu nós começamos a ouvir o zunido de polícia, né, no trânsito ali. E naquele momento aqueles ladrões se apavoraram quando eles ouviram, né, a sirene da polícia, e eles abandonaram, deixaram ali o assalto que estava fazendo comigo e pularam ali em uma árvore que tinha na sacada do prédio e conseguiram escapar. Então foi um momento muito difícil para mim, porque eu nunca havia passado por um assalto onde as pessoas apontavam armas, né? E eu e meu irmão estávamos ali em choque naquele momento, mas a verdade é que eu estava preocupado com o dinheiro que era para o pagamento daqueles funcionários da obra. Mas graças a Deus eles não levaram nada e eu consegui resgatar o dinheiro que eu havia jogado pouco antes dentro do poço do elevador, e nós conseguimos honrar o pagamento dos funcionários. Mas aquela situação me deixou ainda mais desanimado para que eu pudesse também parar com a empresa. Então essa foi a segunda empresa que a gente já estava parando por conta de dificuldades financeiras. Mas a verdade é que tudo isso não passava de um treinamento. Então quando nós falamos das fases do propósito, a segunda fase do nosso propósito de vida é a fase de treinamento. Quando você está vivendo o seu propósito de vida e você está sendo treinado, na verdade é como se você estivesse sendo tirado algumas escórias do ouro, da prata que é você. Você é uma joia preciosa e muitas vezes nós não conseguimos atingir o nosso propósito de vida se nós estivermos com essas escórias. Então essa fase do propósito é uma fase onde Deus vai tirando de cada um de nós essas dificuldades que nós temos no nosso caráter, essas falhas no nosso caráter. E para isso vem muitas dificuldades.
Você é uma pessoa que já viveu em muitas dificuldades? É uma fase de treinamento. Você está sendo treinado. Nessa fase de treinamento que Moisés estava passando ali em Midian, ele passou por algumas situações com o seu sogro. Ele viveu algumas situações com ovelhas. Imagine, Moisés, as fases da vida de Moisés são 3 fases distintas. Os primeiros 40 anos que eu chamei de descoberta, que é a primeira fase do nosso propósito, foram 40 anos na terra do Egito. A segunda fase que eu chamei de treinamento foram 40 anos na terra de Midian. Ali em Midian, Moisés estava sendo treinado para cumprir o seu grande propósito. Então, qual que é o segredo quando nós estamos passando por dificuldades? O segredo é nós sabermos por que tudo aquilo está nos acontecendo. Nós não podemos nos perguntar e reclamar e dizer: Senhor, por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade financeira? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade familiar? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade nos meus negócios? Nós não podemos simplesmente perguntar o porquê, mas nós precisamos enxergar por trás de cada situação um treinamento para que nós possamos cumprir um propósito maior. Quando Moisés estava ali em Midian, ele foi treinado para a terceira fase do seu propósito. A terceira fase do seu propósito é justamente agora quando Moisés, Deus fala com ele ali no Monte Horebe e ele volta para o Egito. E quando Moisés volta para o Egito, ele encara o faraó e ele traz uma mensagem para o faraó dizendo: eu vim para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés realmente precisava estar preparado, porque imagine agora um homem que viveu como pastor de ovelhas, e muitas vezes nós nos sentimos assim: como que eu vou fazer um grande propósito na terra se eu sou uma pessoa tão pequena, se eu sou uma pessoa tão insignificante? Moisés se sentia assim. Quando Deus falou para ele: olha, você vai lá e tira a nação de Israel do Egito, Moisés disse: eu não sei nem falar, eu sou gago, eu não sei conversar. E muitas vezes, diante da grandeza do nosso propósito, nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos incapacitados. Mas tem uma grande frase que diz: Deus, ele não chama pessoas capacitadas, mas ele capacita aqueles que ele chama. E quando Moisés chega ali no Egito, ele começa a fazer sinais na terra do Egito. E Moisés, ele entra na terceira fase do seu propósito, que era o cumprimento do seu propósito. Assim, essas 3 fases, elas são muito distintas em nossa vida. Você vai perceber que na sua vida, você vai passar por essas 3 fases, para que você descubra qual o propósito da sua vida. A primeira fase é a fase da descoberta. É comum que você fique meio perdido, é comum que você tente muitas coisas, é comum que você faça muitos testes, mas depois você entra nessa segunda fase, que é uma fase de treinamento, onde você vai ser preparado, aonde você vai ser capacitado, aonde muitas falhas do seu caráter vai ter que ser removida. Olha, não resista à fase de treinamento. Sabe por quê? Muitas vezes nós pensamos que quando nós oramos: Deus, coloca mais amor no meu coração, nós imaginamos que Deus vai derramar uma carga de amor. Não, Deus vai permitir pessoas que venham nos incomodar, nos alfinetar muitas vezes, para que o nosso amor seja testado. Muitas vezes nós pedimos: Deus, me dê mais paciência para que eu possa enfrentar. Você acha que Deus vai te dar paciência? Não, Ele vai colocar situações onde a sua paciência vai ser testada. E nesse momento onde a sua paciência vai ser testada, você vai ter que ser aprovado. Então nós precisamos ficar muito atentos na fase do treinamento, porque muitas vezes vai acontecer situações negativas, vai acontecer muitas vezes de pessoas nos afrontar. Se você está pedindo uma transformação mental, uma transformação no seu interior, e você vai ser muitas vezes testado nisso. Você vai ser testado nisso.
Mas a boa notícia para você é que depois de você passar por esse treinamento, você vai cumprir o seu propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Eu gostaria que você deixasse escrito aqui, eu vou deixar essa live salva, eu gostaria que você colocasse aqui se você já descobriu o seu propósito de vida. E também que você colocasse aqui nos comentários qual das 3 fases você está vivendo hoje. Você está vivendo a fase da descoberta, onde você está meio perdido. Você está vivendo a fase do treinamento, onde você está vendo um monte de coisas acontecendo e você está ciente. Eu estou na fase do treinamento. Ou você já está vivendo o grande cumprimento do propósito de vida. Então alguém me pergunta: Vanil, Moisés viveu 40 anos na sua descoberta, 40 anos no treinamento e 40 anos cumprindo o propósito dele. Eu vou ter que esperar 40 anos? Não. Para algumas pessoas, eles vão descobrir o propósito muito cedo. Eu comecei esse vídeo falando sobre o rei mais sábio da história, Salomão. Salomão foi um dos reis mais sábios e mais ricos da história. Com 12 anos de idade, Salomão já começava a governar. A verdade é que existe um princípio chamado princípio do padrão natural, onde com 12 anos de idade, todas as pessoas deveriam descobrir qual é o seu propósito de vida. Mas isso é uma história para outra live. Mas, na real, todos nós, com 12 anos de idade, deveríamos descobrir o nosso propósito de vida. Mas a verdade é que nós, muitas vezes, não estamos sendo naturais. Nós estamos carregando bloqueios emocionais, nós estamos carregados de tantas coisas, mas quando nós partirmos para viver o princípio do padrão natural, nós vamos ver que com 12 anos de idade, as pessoas já deveriam estar descobrindo o seu propósito de vida. Salomão, com 12 anos de idade, já tinha descoberto o seu propósito de vida. E você? Já descobriu o seu propósito de vida? Você já sabe o motivo pelo qual você está aqui na Terra? Não se esqueça que antes mesmo de você descobrir o seu propósito de vida, você precisa resolver as questões relacionadas à sua identidade. Porque a menos que você descubra quem você é, você jamais poderá entrar na fase do seu propósito. Lembre-se, Moisés, antes mesmo dele entrar na primeira fase do seu propósito de vida, ele teve que resolver a questão relacionada à sua identidade. Tanto é que essas 3 perguntas sempre incomodaram os grandes pensadores, os grandes filósofos como Sócrates, Platão, Nostradamus. Essas 3 perguntas da vida: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E para onde vou? Essas 3 grandes perguntas da vida realmente inquietam e sempre vai inquietar o ser humano. Porém, quando nós voltamos o nosso coração para estarmos com Deus, para nos aproximarmos do Criador, a despeito de qualquer religião, nós nos aproximamos desse Deus maravilhoso, então todas as coisas começam a fazer sentido. Assim como fez na vida de Moisés, eu desejo que você descubra o seu propósito de vida. Eu desejo que você encontre o motivo principal pelo qual o seu Criador te colocou aqui na terra. E que você, no momento que descobrir isso, você vai fazer com alegria. Porque o propósito, o mais interessante do nosso propósito de vida é que o propósito nos dá energia. O propósito nos dá motivação, o propósito nos faz acordar todas as manhãs olhando para aquilo que nós vamos fazer na terra. Que você não seja como muitas pessoas que vão passar pela terra sem jamais cumprir o seu propósito. Que você possa aprender. Vou deixar essa live, compartilha com outras pessoas, eu vou colocar ela no YouTube também. Você já deixa um comentário aí e já fala para mim qual das 3 fases do seu propósito de vida você está vivendo hoje. E se você também, das 3 fases, o que você está precisando fazer para cumprir o seu propósito de vida na terra. Deus abençoe você, um beijão no coração, nos falamos. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso,
nós escrevemos um livro e nesse livro nós falamos sobre essas 3 fases do propósito. 77 códigos dos milionários loucos. Os 2 primeiros códigos nós falamos exatamente sobre identidade e sobre propósito. Ninguém consegue trilhar um caminho para ser milionário ou para grandes riquezas se primeiro não resolver a questão relacionada à identidade e a questão relacionada ao propósito de vida. Então, este livro também está disponível na Amazon, está disponível na Shopee e você pode adquirir, inclusive você pode aprender esses 77 códigos dos milionários loucos que passa pela identidade, que passa pelo propósito. Um beijão no coração, Deus abençoe. Não esqueça de deixar um comentário aí e dizer qual das 3 fases do seu propósito você está vivendo hoje. Um beijo, até a próxima.